Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão? Têm passado bem a semana? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, para que nós hoje possamos aproveitar o máximo deste domingo. Nas semanas anteriores, nós temos aprendido muitas histórias giríssimas no livro de Atos. Lembram-se? Pronto, nós então ouvimos muitas histórias no livro de Atos e hoje nós vamos começar um outro livro da Bíblia, que segue mesmo depois do livro de Atos, que é o livro de Romanos. Mas antes de eu falar acerca do livro de Romanos, eu gostava de fazer-vos uma pergunta. Atenção! Já aconteceu de vocês verem ou de assistirem alguma premiação? Premiação é quando alguém recebe um troféu ou recebe uma medalha por ser o melhor em alguma coisa, talvez no desporto ou na música ou qualquer outra coisa. Já aconteceu de vocês verem isto? Os prêmios são dados às pessoas que têm algum talento em alguma coisa e que melhoram aquele talento, trabalham naquele talento, aperfeiçoam aquele talento, tanto que chegam a ser melhores naquilo. E tu sabias que Deus também nos deu dons e talentos? Deus deu dons e talentos para cada um de nós. E agora sim vamos falar acerca do livro de Romanos. Por que é que eu estou a falar sobre isto, né? É porque hoje nós vamos começar o livro de Romanos e o autor do livro de Romanos fala justamente sobre os dons e talentos de cada um de nós. Então vamos lá, vamos começar isto. O livro de Romanos, então, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, meteu dentro de um envelope e mandou para a igreja de Roma. Então, ele meteu aqui um papel, escreveu um recado, uma carta e colocou aqui dentro e mandou para a igreja de Roma. As pessoas da igreja de Roma, então, receberam aquele papel, fizeram a leitura, estudaram tudo aquilo que Paulo lhes disse e depois, mais tarde, alguns anos depois, isto passou a fazer parte da nossa Bíblia, que é a Palavra de Deus. Portanto, o livro que nós estamos a estudar agora é Romanos, que é uma carta de Paulo que enviou para a igreja de Roma. É por isso que se chama Romanos. Nesta carta, Paulo fala àquelas pessoas sobre o pecado e que somente por Jesus nós podemos ser salvos, e também fala sobre como os crentes em Jesus devem viver. O que é que os crentes devem fazer? Paulo diz que os crentes devem sempre ser unidos e não viver em discussões. Além disso, o Paulo também diz que todos nós temos dons dados por Deus e que nós devemos colocar isto em prática. O texto bíblico de hoje que nós vamos estudar encontra-se então em Romanos, no capítulo 12, dos versos 4 até o 8. E eu vou ler para vocês e vocês podem ouvir, tá bem? Porque, assim como em um só corpo tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos em Cristo Jesus. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. E quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Cada um de nós é bom em fazer alguma coisa. Por exemplo, pode ser que tu sejas bom em fazer pinturas,
Talvez tu sejas bom em fazer desenhos, talvez tu sejas bom em cantar, em tocar algum instrumento, em ajudar os pais em casa. Não sei, alguma coisa. Nós somos pessoas diferentes e nós temos dons diferentes. É justamente isso que Paulo fala nestes versículos que nós acabamos de ler. Paulo fala que nós, crentes em Jesus, somos um só corpo unidos com Jesus. Por exemplo, eu tenho aqui a minha mão e também tenho o meu nariz. Eles são diferentes, têm funções diferentes. Isto aqui serve para cheirar. Isto aqui serve para tocar e fazer muitas outras coisas. Os meus olhos são para ver, a boca para falar e para comer, os ouvidos são para ouvir. Mas é um corpo só. E é isto que Paulo quer ensinar àquela igreja de Roma, que eles deviam parar de brigar, de discutir entre eles e andarem juntos, para que juntos eles também possam desenvolver melhor as suas habilidades e também servir a Deus. Cada um de nós, então, tem habilidades diferentes, tem dons diferentes dados por Deus e que nós devemos exercer estes dons que nós temos para servir ao nosso próximo, servir às pessoas que estão ao pé de nós, mas também, quando fazemos isto, nós também estamos a obedecer e também estamos a servir a Deus com alegria. Além destes dons e talentos que Paulo falou na carta de Romanos, nós também podemos pensar em outros dons e talentos que Deus pode nos dar. Por exemplo, se tu tens o dom artístico, dons de fazer desenhos, de fazer belas pinturas, tu podes usar este teu dom para presentear alguém que está a precisar de ânimo, que está a precisar de se sentir especial. Se tu tens o dom de servir, de querer ajudar, de estar sempre disposto a ajudar alguém, tu podes também ajudar os teus pais a trazer as compras de casa. Se tu tens também o dom de cuidar, tu também podes ajudar os mais novos ou as pessoas mais de idade. Podemos ajudar também desta forma e também desenvolver os nossos dons. E se tu tens o dom de ensinar, nós também podemos ensinar os amigos acerca da palavra de Deus. Portanto, nós sempre temos que estar atentos às oportunidades que nós temos de desenvolver os nossos dons. Só ter o talento não basta. Não adianta nós termos um talento, nós termos um dom e não desenvolvermos, não colocarmos em prática, não nos esforçarmos para sermos melhores naquilo. Portanto, eu espero então que esta semana nós possamos desenvolver os nossos dons. Procura descobrir qual é o teu dom. Pergunta ao teu pai, à tua mãe, alguém que seja próximo de ti, se tu não consegues identificar isto sozinho, qual seria o teu dom? Pergunta. Podes perguntar a alguém: "Oh pai, oh mãe, diz lá, qual é o meu dom? O que é que tu achas que eu sou bom em fazer?" E pratica isto durante esta semana, tá bem? Podes ter certeza que todas as pessoas ao teu redor vão se sentir muito mais felizes e também tu vais agradar muito o coração de Deus ao desenvolver os teus dons. E agora nós vamos então fazer a nossa atividade de hoje. Bom, para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar aqui de alguns materiais que eu acho que vocês vão ter na vossa casa. Nós vamos precisar aqui de uma caneta qualquer que vocês tiverem por aí em casa. Vamos precisar também de uma tesoura, uma cola. Aqui, eu apanhei aqui um copo qualquer, desde que seja redondo. Se vocês tiverem em casa, podem apanhar um copo. Fita cola, um pedaço de fio, papel. E este aqui, se vocês não tiverem em casa, não tem problema. Podemos fazer de qualquer outra forma que vai dar certo, tá bem? E também de um lápis de carvão que eu tinha me esquecido. Nós vamos então começar. Vamos apanhar aqui este nosso objeto redondo, vamos colocar aqui em cima deste papel e vamos fazer 2 círculos. Em seguida, vamos recortar.
Pronto, agora que nós já recortamos aqui estes 2 círculos, nós agora vamos deixar um círculo para aqui e vamos apanhar aqui este papel dourado que eu tenho para aqui e vamos colar, passar uma cola ao redor do nosso círculo. Agora vamos começar a colocar este papel. Nós vamos fazer assim, depois vamos dobrar um bocadinho. Vamos colocar tudo em volta deste nosso círculo. Vai ficar mais ou menos assim. Se não colar muito bem, não tem problema, porque agora nós vamos colocar aqui mais cola. Depois, vamos apanhar aqui o nosso fio, vamos virar, e aqui nesta parte de trás, vamos colocar então as 2 pontas. Depois vamos arrumar para isto ficar mais ou menos do mesmo tamanho em todos os lados. Os meus dons vêm de Deus, conforme que nós lemos hoje em Romanos 12, do 4 ao 8. Isto aqui serve como se fosse uma medalha, está bem? Claro que não é a mesma coisa de uma medalha de verdade, uma medalha de ouro, mas pronto, pode nos servir, pode ser, claro, muito menor do que isto, mas é só para sabermos como é que nós fazemos isto. Depois, podes pendurar na porta do teu quarto, podes pendurar aonde é que tu quiseres, no lugar do teu quarto, para sempre tu lembrares que os teus dons, tudo aquilo que nós sabemos fazer, vem de Deus. E estes dons que nós temos devem sempre ser, não para nós sermos os melhores em alguma coisa, mas sim para nós podermos servir da melhor maneira as outras pessoas, também servirmos a Deus com tudo aquilo que Ele nos deu de capacidades para podermos servir a Ele. E agora eu desejo-vos uma boa semana e que Deus abençoe a todos vocês e em breve estaremos juntos para estarmos aqui para ouvir mais acerca de Deus. Beijinhos a todos e uma boa semana!